Será que agora, com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos da América, Bolsonaro consegue reverter as decisões que o tornaram inelegível? Será que Bolsonaro consegue recuperar os seus direitos políticos e se candidatar então à presidência da República em 2026, como ele vem reverberando por aí? Nesse vídeo eu quero analisar com você todo o contexto em que essas informações estão sendo ventiladas, bem como aquilo que nós temos na nossa legislação, na nossa Constituição e que regula as coisas que acontecem dentro do Brasil, considerando, é claro, soberania, independência dos estados, não intervenção. O Brasil é um país soberano, o Brasil é um país que se regula nas relações internacionais pela não intervenção e também pela independência nacional. Isso é muito importante porque aqui nós temos problemas internos e é o que eu costumo dizer, os nossos problemas nós vamos resolver nós mesmos aqui dentro do Brasil, com base na Constituição, que é o nosso alicerce, né? A Constituição é o nosso alicerce. Bom, primeiro eu quero trazer na tela para você, para a gente contextualizar e você ir compreendendo isso de uma maneira bastante lógica, racional e imparcial, né? Aqui não adianta vir com maluquice, com crenças fundadas em coisas que não existem. Aqui nós estamos com base na Constituição, na legislação e o cenário político atual. E aí você consegue tirar algumas conclusões bastante racionais. Donald Trump e o ex-presidente Bolsonaro têm uma proximidade maior do que a que existe entre Lula e Donald Trump. Inclusive, Lula se manifestou através das redes sociais, em entrevista, inclusive, falando que torcia pela candidata rival de Donald Trump, né? Então, evidentemente, o Lula está mais alinhado, o presidente Lula mais alinhado com a candidata que perdeu lá nos Estados Unidos da América. Aí nós temos essas imagens aí no site Google, no centro digita Trump Bolsonaro, você vê que realmente há diversas imagens entre Bolsonaro e Donald Trump, certo? Segundo caso que eu quero citar com você, logo de cara vai ser a Venezuela. O que estão dizendo muito por aí? Bom, estão falando o seguinte, olha, agora com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos da América, iniciando aí em 20 de janeiro de 2025, vai conseguir, de alguma forma, influenciar as decisões que são tomadas dentro do Brasil, no sentido de reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e, portanto, torná-lo elegível novamente para 2026. Meus caros, espera lá, né? Calma lá, vamos raciocinar um pouco. Vamos raciocinar um pouco. Qual o sentido dessa afirmação? O Brasil se regula nas relações internacionais pela não intervenção e independência nacional. O Brasil é um país soberano. Artigo 1º da Constituição. O Brasil é um país soberano. É um dos fundamentos da República. Nós temos soberania e nosso país tem que ser respeitado. Ninguém ou nenhum estrangeiro vai vir meter o bedelho dentro do Brasil, não. Os problemas que existem no Brasil, enquanto nós tivermos um regimento constitucional, um regramento constitucional, enquanto nós tivermos um regime democrático de direito, o Brasil tem que solucionar os problemas dele. Não é ninguém de fora vir resolver os problemas nossos aqui, não. Até porque nem é assim, né? Se fosse fácil assim, um país vir resolver os problemas que internamente existem, os conflitos que existem, principalmente sob o aspecto político, era muito fácil. Mas aí por isso que eu trouxe essa imagem da Venezuela. Porque as pessoas estão falando assim. E eu quero trazer isso justamente porque uma das coisas que me entristece hoje de ver muita gente falando sobre assuntos que elas não conhecem, não tem o mínimo conhecimento. Não é porque não tem capacidade, é porque simplesmente não busca a informação no local adequado. Aqui no meu canal, Delegado Flaviano, você encontra informações adequadas que realmente vão contribuir para você ter um raciocínio objetivo e lógico a respeito desses assuntos dentro do nosso país. Porque aqui eu sempre estou pegando ali na Constituição, sempre estou pegando na legislação. Aqui não é coisa que se fala simplesmente por falar, né? Não é fundamentado em mensagem de WhatsApp, fundamentado na Constituição. E eu vou abrir a Constituição para você ver. Então, assim, as pessoas estão falando, e eu não sei se é por maldade ou se é ingenuidade, mas fala assim, agora o Donald Trump vai vir e vai resolver o problema do Brasil, o Xandão vai ser preso, o Bolsonaro vai voltar a ser elegível. Sabe, essas coisas que alimentam um sentimento de parte das pessoas, né? De muitas pessoas, inclusive alguns parentes meus já me mandaram isso aí, mandaram algumas mensagens desse tipo, né, dizendo que, meus caros, não é assim, né, nas relações internacionais não é assim. Se fosse assim, a imagem que eu trouxe para você da Venezuela, por exemplo, a Venezuela não é um país que teve as suas eleições não reconhecidas por diversos agentes externos, diversos países não reconheceram as eleições na Venezuela. Inclusive, Donald Trump, quando era presidente ainda, ele reconheceu se não me lembro, Guaidó, como legítimo presidente da Venezuela, autoproclamado. E nem por isso se resolveu o problema na Venezuela. Então não é assim, não é simples assim, meus caros, né?
Primeiro que o nosso país é soberano e a gente não quer, né? Ninguém quer que venha outro agente externo, um agente externo resolver os problemas do Brasil. Que é isso? Os nossos problemas nós resolvemos com base no nosso texto constitucional, com base na Constituição, com base na legislação. Nós temos Congresso Nacional, Poder Judiciário, Poder Executivo, as instituições funcionando, as polícias, o Ministério Público. Então, os problemas o Brasil consegue resolver. Nós não estamos sobre um regime totalitário. Nós não estamos sob um regime absolutista. Aqui é um regime democrático de direito, fundado na Constituição, beleza? Então, quando alguém fala isso para você, se você ouve alguém falando isso, falando, agora essa pessoa ou ela está agindo de má fé, porque ela sabe que isso não é verdade, isso não vai acontecer, e ela está simplesmente ali querendo manipular a opinião de outro, ou essa pessoa não sabe também, então ela realmente acredita, e tudo bem, porque nem sempre a gente recebe informações verdadeiras, e a gente às vezes é enganado. Eu já fui enganado, eu já acreditei em coisas que não eram verdade. Mas essa não é, meus caros, isso não pode acontecer. Sabe por quê? Se algo assim acontecesse, isso seria uma violação à nossa soberania. Isso seria uma violação à nossa soberania. E o meio para o ex-presidente Jair Bolsonaro alcançar os seus direitos políticos novamente, portanto, vir a ser candidato à presidência da República em 2026, eu vou falar para você aqui, é através de um recurso perante o Supremo Tribunal Federal ou através de uma lei de anistia a ser elaborada pelo Congresso Nacional. Eu vou mostrar para você na Constituição como é que tá. Então fica aqui nesse vídeo até o final, não pula, não acelera, vai assistindo comigo que você vai entender. Esses são os dois caminhos, não vai vir ninguém de fora para resolver os nossos problemas aqui não, tá certo? E outra coisa que eu acabei de mencionar que foi o impeachment, né, como as pessoas falam, o impeachment do Xandão e tal. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, justamente, eu vou deixar aqui na descrição, sobre a possibilidade ou não de um agente externo, no caso Donald Trump e Elon Musk influenciarem no processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF, beleza? Mas vamos continuar. Então a gente vê aqui, por exemplo, a Venezuela está sob um regime que, na perspectiva de muitos países, é um regime totalitário, que não teve eleições legítimas, mesmo assim está lá, né? Nenhum agente externo foi lá, porque não é assim, nas relações internacionais não é simples assim, meus caros. Preste atenção que não é simples assim. Quem fala para você isso aí, só tá querendo, sabe o quê? Te iludir. Essa é a realidade, te iludir, porque ele sabe que não vai acontecer isso, né? E isso nos remonta também a pensarmos quantas coisas nós ouvimos, por exemplo, no final de 2022, quando houve a passagem de governo, as pessoas falavam, olha, daqui a pouco vai vir alguma coisa aí, fica tendo nos próximos dias, ou nos próximos meses, ou nas próximas horas, sabe? Coisas que sabia que não ia acontecer nada, mas ficava alimentando uma falsa esperança para muitas pessoas que agiam de boa fé, né? Que tinham uma crença numa melhora, porque é real que as pessoas querem sempre uma melhora. Então a gente acredita numa melhora, né? Acredita no milagre da melhora, né? A gente sempre está acreditando, muitas pessoas estão acreditando nisso. Mas vamos continuar lá. Por que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível? Porque ele sofreu 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral. 2. A primeira foi em 30 de junho. Por maioria de votos, lê na tela comigo aí, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, declarou a inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por 8 anos, contados a partir da eleição de 2022. Esse fato aqui diz respeito à reunião do ex-presidente com embaixadores em 18 de julho de 2022. Então, esse evento, que aconteceu dia 18 de julho de 2022, ensejou a primeira causa de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, beleza? Esse é o fato, ele está inelegível primeiramente por isso. Qual que é o segundo fato que ensejou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? As manifestações que aconteceram no dia 7 de setembro de 2022. Então, por 5-2, na sessão do dia 31, o TSE condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual o evento? Dia 7 de setembro de 2022. Então, as manifestações, a utilização ali do evento de 7 de setembro com fins eleitoreiros, ensejou uma punição por parte do TSE. Então, são 2 condenações. Meu amigo, como é que o ex-presidente pode reverter 2 condenações em um tribunal superior? Somente através de um recurso perante o Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira alternativa. Flaviano, então você está dizendo que o Donald Trump não vai... Não pode, violaria a soberania do nosso país e ninguém quer isso, meus caros. Você quer isso? Você quer isso? A violação da soberania do seu país? Cadê o patriotismo, pô? Nós vamos resolver os nossos problemas. O brasileiro vai resolver os problemas dele. Só quem pode resolver os nossos problemas somos nós mesmos, não tem salvador não, né? E se tratando aqui do plano terreno, é claro. Não estou me referindo à questão
da salvação espiritual, mas no plano terreno somos nós que vamos resolver os nossos problemas. Não vai vir nenhum super-herói, alguém de capa, descer aqui e resolver nossos B.O. não, tá? Presta atenção, vamos comigo. Primeira situação que é possível, então, reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro é através do recurso perante o Supremo Tribunal Federal. É isso, está no texto constitucional. O texto constitucional estabelece dessa forma. Deixa eu já abrir para você aqui. Compete ao Supremo Tribunal Federal, isso aqui é o artigo 102 da Constituição Federal, julgar mediante recurso extraordinário. Então, é um recurso extraordinário que pode ser apresentado perante o Supremo Tribunal Federal, porque se apontaria, então, a violação de uma lei federal nas condenações do TSE. Qual que é a segunda forma do ex-presidente Jair Bolsonaro voltar a ter os seus direitos políticos e, portanto, vir a se candidatar em 2026? Meus caros, aí somente com a aprovação de uma lei de anistia por parte do Congresso Nacional. Artigo 48 da nossa Constituição. Leia comigo. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida essa para algumas finalidades, dispor sobre as matérias de competência da União, especialmente sobre, olha lá, primeiro compete à União, isso está no artigo 22, compete à União legislar sobre anistia. O que está aqui no inciso 7 do artigo 48? Concessão de anistia. Então, compete ao Congresso Nacional conceder a anistia. Conceder a anistia. O que é essa anistia, Flaviano? Se o Congresso Nacional aprova uma lei dessa, concedendo a anistia, vai ser o seguinte: o evento que aconteceu dia 18 de julho de 2022, numa reunião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve com embaixadores, é um fato não punível. Não resulta deste fato nenhuma punição. É como se o fato deixasse de existir para os fins jurídicos. Então, o ex-presidente não teria mais nenhuma condenação a partir daquele evento que se deu no dia 18 de julho de 2022. Também seria necessário que se aprovasse uma lei anistiando também o evento que aconteceu dia 7 de setembro de 2022, onde houve a manifestação com finalidade eleitoral no ato de 7 de setembro, que era o bicentenário da independência brasileira. A lei do Congresso Nacional, emanada pelo Congresso Nacional, diz o seguinte: olha, o evento que aconteceu dia 7 de setembro de 2022, que teve a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um evento impunível, ninguém pode ser punível por aquele evento. E daí trazemos uma característica que é justamente da lei da anistia. Não é pessoal, não é sobre um indivíduo, né? Então ela não é para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, é para desconstituir a existência de um evento. Então todo mundo que houvesse sido penalizado por aquele evento não seria mais penalizado. Isso é uma característica das leis. As leis têm que ser caracterizadas pela abstração e generalidade. Então não pode ter. E por isso, inclusive, aqui fica assunto para outro vídeo, né? Por isso, inclusive, que aquela lei da anistia em favor do ex-deputado federal Daniel Silveira foi derrubada, porque ela não trazia a característica da generalidade, mas foi uma norma editada, acho que naquele caso, na verdade, foi decreto, né? Não foi lei da anistia, foi um decreto de indulto. Seria um caso diferente, né? O indulto acaba sendo, a graça, o indulto acaba sendo individual, sim. O STF derrubou porque entendeu que aquilo seria um desvio de finalidade. Desculpa, essa informação não procede, né? Não foi uma lei da anistia, foi um decreto presidencial. Mas também é assunto para outro vídeo. Bom, eu acho que com isso nós resolvemos as duas questões e a pergunta que foi formulada logo no início do vídeo, né? Será que agora Donald Trump, sendo eleito e começando a exercer o cargo de presidente no dia 20 de janeiro de 2025, vai influenciar a tomada de decisões aqui no Brasil? Não, diretamente não. Claro, pode incentivar a população, incentivar os deputados, né, os congressistas, pode incentivá-los a então buscar essa anistia. Claro, esse incentivo é possível, mas fica no campo do ânimo. Mas diretamente um agente externo, um outro país, dizer, violando a soberania do Brasil, não. Aí não, aí eu não concordo, eu acho que isso não é o correto, né? Tem que se respeitar. Esse é o nosso orgulho nacional, o nosso orgulho como brasileiro. O nosso orgulho como brasileiro é isso, os nossos problemas nós vamos resolver. Enquanto, é claro, nós não estivermos sob um regime totalitário. Mas lembramos que existem regimes totalitários no mundo e agentes externos não vão lá resolver, porque aí envolve outras questões muito mais complexas, né, meus caros? Muito mais complexas. Então, não emprenhe pelo ouvido dos outros, tá? Tem gente que usa a comunicação, fala de coisas que ela sabe que não é verdade, mas ou fala para fomentar ou para alimentar uma esperança ali e manter, de repente, a pessoa interessada em ouvir, ou em outras situações, de fato, a pessoa fala sem saber o que está falando e aí acaba sendo desculpada, né? Se a pessoa não sabe,
Talvez ela só precise de um pouco mais de conhecimento e aí ela vai compreender. Tá certo? Espero ter sido claro, espero que você tenha chegado até aqui, porque tem gente que já começa a xingar no início do vídeo, não assiste, não entende, não compreende, não quer compreender do que está sendo falado. Mas se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo, tá? Curta, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um forte abraço, até mais.